E eu quero dizer para você que tudo é possível para Deus. Em Lucas capítulo 1, versos 37 diz: pois nada é impossível para Deus. Irmãos, o que for impossível para você, coloca nas mãos de Deus, que é possível para Ele. Aquilo que você olha e não vê e diz não tem saída, não tem jeito, não tem mais jeito, não tem mais solução, para Deus não é nada. Às vezes você tem um filho que está nas drogas, às vezes você está com um marido, né, que quer trazer para a presença de Deus, ou uma esposa que você quer trazer para a presença de Deus, e você ora e não vê resultado, você busca, você ora, você clama a Deus para que essa pessoa venha mudar, e você não vê resultado de imediato. Mas como eu disse, tudo aquilo que a gente planta, a gente não colhe de imediato, a gente vai colher depois. Mas quando a gente coloca nas mãos de Deus, o possível a gente faz, que é orar. O impossível é Deus quem faz, que é tratar, que é curar, que é trazer para a presença de Deus. Um dia eu estava lá no mundo, um dia eu estava lá vivendo totalmente errada, pecando contra Deus literalmente, porque eu não conhecia os mandamentos, eu não conhecia a palavra do Senhor, mas tinha alguém orando por mim, tinha alguém se preocupando comigo. A pessoa não viu o resultado de imediato quando ela estava orando, mas Deus foi trabalhando na minha vida. Deus foi me limpando, me purificando, até o momento de que eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor. Então, irmãos, o que é impossível para mim, o que é impossível para você, é possível para Deus. Então, declare. Eu sei que eu não estou ouvindo aqui comentários nenhum, mas declare na sua vida. O que é impossível para mim é possível para Deus. Seja lá qual for a causa que você necessita que Deus haja, seja lá qual for a situação que você está vivendo hoje, que você precisa do mover de Deus, do trabalhar de Deus, de que Deus haja com provisão, com providência na tua vida. Creia no impossível, porque Deus, ele faz o impossível acontecer, como ele fez na vida de Sara. Deus, ele prometeu um filho a Abraão. Sara era estéril. Irmãos, quem é estéril, vocês sabem muito bem que é impossível, diante da medicina, é impossível gerar filhos. Mas como eu disse, o impossível para mim, o impossível para você, é possível para Deus. Deus prometeu, Deus cumpriu. Deus, ele disse, Sara terá um filho. E Sara teve um filho aos 90 anos. Ela já era idosa, ela era estéril. Quantas impossibilidades Sara tinha. Ela poderia ter muito bem ter questionado e ter dito, isso é impossível, não pode, não vai acontecer. Mas não. Sara, na hora que ouviu, ela riu. Mas ela sabia que ela não estava diante de um homem qualquer. Ela estava diante de Deus. Ela estava recebendo a promessa de Deus, não era do homem. Então, irmãos, o que era impossível se tornou realidade. Sara teve Isaac aos 90 anos. Idosa e estéril. Com certeza ela já tinha cessado, né? Então, eu garanto para vocês, irmãos, creia na palavra do Senhor. Creia na palavra do Senhor, não em mim, mas na palavra do Senhor. E você receberá o teu milagre. Você receberá aquilo que você tem tanto buscado a Deus, irmãos. Aqui eu não estou trazendo profecias, não, irmãos. Mas eu creio que a palavra de Deus, ela já é profética. A palavra de Deus lançada já é profecia. Então, se eu estou dizendo aqui que nada é impossível para Deus, creia que nada é impossível para Deus e declare na tua vida. Aquilo que eu tenho buscado, que é impossível para mim, que aconteça, é possível para Deus e eu creio que irá acontecer. Declare positividade na tua vida, irmãos. Tudo aquilo que sai da nossa boca vai trazer tanto benefícios como consequências para a nossa vida. Se você abre a tua boca e você se fala que você é um derrotado,
fala que você não presta, fala palavras totalmente contrárias. É isso que vai acontecer, porque a palavra ela tem poder. Mas abra a tua boca e declare na tua vida. Você alcançará todos os seus objetivos. Declare: eu vou viver todos os sonhos que Deus preparou para mim. Eu vou viver o milagre. A minha causa vai está ganha. Já está ganha. Pode ser impossível para mim, mas não é impossível para o meu Deus. Amém, irmãos? Receba essa palavra no seu coração. Declare na tua vida. Os comentários aqui não tem como, né? Não estou vendo nenhum. Ou ninguém está comentando, ou realmente algo está acontecendo aqui que eu não estou entendendo. Mas, enfim, eu não vou parar. Amém, irmãos? Deus é o Deus do impossível, né? O que a gente não pode fazer, Ele pode. Às vezes a gente limita o poder de Deus, limita o que Deus pode fazer na nossa vida. Limita o que Deus é, quem Deus é. Mas Deus é o Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de fazer diferente, não perca a oportunidade de mudar, de ter a tua vida transformada. Porque quando a gente agarra a nossa oportunidade, a gente recebe um milagre. Quando a gente deixa a oportunidade de lado, a gente perde o milagre, perde a bênção, perde de viver coisas extraordinárias. Em Marcos capítulo 11, versos 46 ao 52 diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu veja, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Irmãos, aqui essa passagem conta a história de Bartimeu, um cego que ficava na beira do caminho mendigando. Ele ali, irmãos, vivia uma vida de fracasso, de derrota. Vivia uma vida sem esperança e sem expectativa nenhuma de vida, porque naquela época quem era cego não podia trabalhar de forma alguma. Então ele vivia de esmolas, ele vivia pedindo, mendigando para que pudesse se alimentar ali, né, para que pudesse sobreviver.
vê as pessoas ali mendigando, acha que é algo simples, mas não é. É humilhação. É uma humilhação sem igual. E era isso que Bartimeu, ele passava diariamente. Humilhação. Porque muitas pessoas ali rejeitavam e não davam nada. Outras tinham um bom coração e ali ofertavam, mas na grande maioria muitos não ofertavam, irmãos. Então esse homem vivia uma grande humilhação na sua vida. Mas ele ouviu que Jesus ia passando ali. E ele começou a clamar. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali, irmãos, começou uma perseguição para calar a voz de Bartimeu. Conjecturando aqui para nossa realidade hoje, eu posso dizer que as pessoas queriam dizer: fica quieto, Bartimeu, fica do jeito que você tá. Fica aí, mendigando, fique aí, cego do jeito que você tá. Deixa Jesus em paz. Deixa Jesus passar. Fique quieto. Eles queriam calar a voz de Bartimeu. Eles queriam calar a voz daquele que estava clamando por misericórdia, que estava clamando por milagre. Mas Bartimeu, ele não se deixou intimidar. Muito pelo contrário, ao invés de Bartimeu se calar, Bartimeu clamou ainda mais alto. E ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus o ouviu e parou e mandou chamar. Ali, quando as pessoas chegam para ele tira a capa e joga fora. Ali eu creio que ele pensou: agora minha vida vai mudar de uma vez por todas. Acabou a humilhação, acabou o passado ruim. Essa capa fica para trás. Às vezes a gente tem que lançar fora a nossa capa, irmãos, do nosso passado. Às vezes a gente tem que lançar fora aquilo que não vai estar com a gente no nosso futuro. Que não pode estar com a gente. E ele lançou fora aquela capa. Ele agarrou a oportunidade que ele teve de ser curado. Se ele tivesse deixado Jesus passar, talvez ele não fosse curado. Talvez ele não tivesse sido curado. Mas ele não deixou a oportunidade passar, irmãos. E às vezes a gente deixa a oportunidade passar na nossa frente e não agarra. Deixa passar como se fosse água escorrendo pelas nossas mãos. Só que Bartimeu foi diferente. E essa passagem eu trago aqui para vocês, para mostrar para vocês que a gente tem que agarrar a oportunidade quando a gente tem. Bartimeu, ele viu a oportunidade de mudar e ele buscou a mudança. Que mudança que ele necessitava? De ver, de enxergar, pois ele era cego. Era cego, não tinha uma expectativa de vida, vivia uma vida frustrada, sem um rumo, sem uma direção. Mas Jesus, ele passou ali, porque ele sabia que alguém estava ali. Jesus, ele não passou ali por passar. Jesus sabia que alguém estava ali. Jesus, ele sempre sabia Jesus, ele sempre sabe quando a gente precisa. Jesus sempre sabe quando a gente está necessitando de um milagre. E ele passou. Bartimeu ouviu e clamou. Às vezes, irmãos, Jesus, ele passa na nossa frente. Ele está do nosso lado o tempo todo. Mas a gente deixa passar a oportunidade de clamar. Às vezes a gente olha ao nosso redor e pessoas querem nos calar. Querem calar nossa voz. Querem fazer a gente parar. Mas a gente não pode parar. A gente tem que fazer como Bartimeu, clamar ainda mais alto. Porque Jesus, ele nos socorre. Quando ele chega diante de Jesus, o que é que Jesus diz? Que queres que te faça? Com certeza Jesus, ele sabia que aquele homem queria enxergar novamente. Jesus sabia. Mas Jesus precisava ouvir dele o que ele queria, o que ele necessitava.
Às vezes, irmãos, a gente está necessitando de um milagre, a gente está necessitando de uma cura, a gente está necessitando de uma libertação, mas a gente não abre a boca para clamar a Deus. A gente não abre a boca para pedir ajuda a Deus. Muitas das vezes a gente abre a boca para pedir conselho a amigos, a familiares, a pessoas que estão ali na sua frente e diz que vai te ajudar, mas na hora que você precisa vira as costas. Pessoas que estão ali, às vezes até te dá uma boa resposta no momento ali, te dá uma palavra de ânimo, mas quando é por trás, só Deus sabe o que essa pessoa fala. Somente Deus sabe o que essa pessoa está falando. Então, irmãos, tem coisas na nossa vida que a gente não tem que abrir a boca para qualquer um, não. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que abrir a nossa voz e clamar somente a Jesus. Clamar a Deus. Jesus, ele diz, o que queres que eu te faça? E Bartimeu, ele responde, que eu veja, que eu veja, que eu possa ver, que eu possa abrir os meus olhos para enxergar. Jesus, ele disse, vai, tua fé te salvou. A fé daquele homem salvou ele. Às vezes, irmãos, não é a oração, é a fé. O que vai fazer o nosso milagre acontecer não é a nossa oração somente. Deus ouve as nossas orações, mas Deus responde a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Bartimeu, ele recebeu o milagre porque ele tinha fé. Ele creu que ele seria curado. Não foi à toa que ele não deixou de clamar. Porque se ele tivesse ouvido a multidão, se calado, ficado ali no cantinho, deitado ali no chão, a oportunidade tinha passado e ele tinha continuado do mesmo jeito. Um mendigo, sem perspectiva de vida, sem oportunidades, sem esperança, um fracassado. Mas Bartimeu fez diferente. Ele viu a oportunidade e agarrou, mesmo tendo pessoas para impedir. Ele agarrou a oportunidade e não se calou. Não permitiu que aqueles que estavam à sua volta calassem a sua voz. Às vezes, irmãos, a gente deixa que a multidão à nossa volta nos cale, nos pare. O seu milagre, você que tem que buscar. É a sua fé que vai determinar se o seu milagre vai ou não acontecer. Você vai orar, mas se você orar com posição de fé, confiança, você receberá o teu milagre.